Exposto. O que um homem das montanhas sabia sobre a surdez que transformou vidas para sempre? Joaquim olhava as montanhas que cercavam seu vilarejo, a luz do sol refletindo nos grãos de café que ele cultivava com tanto amor. Era um dia qualquer, mas dentro dele havia uma tempestade silenciosa. Nascido surdo, sempre ouvira a vida de maneira diferente, intuindo o que os outros diziam pela expressão de seus rostos, pelas emoções que pulsavam em cada movimento. Ele era um agricultor respeitado em São Pedro dos Campos, um homem forte com tradições enraizadas, ensinando aos filhos, Ana e Miguel, que o suor do rosto é sinônimo de dignidade, mas ao mesmo tempo sentia a pressão da comunidade, os olhares de desaprovação que diziam que ele não poderia compreender plenamente suas necessidades e sonhos. Aquela luta interna crescia a cada dia, a cada sorriso esperançoso de seus filhos ao falarem sobre o futuro. Um dia, ao voltar da escola, Ana e Miguel trouxeram novidades. Com os olhos brilhando, falaram sobre uma escola de elite, onde as crianças poderiam aprender mais e sonhar grande. O coração de Joaquim acelerou, sentindo uma mistura de orgulho e medo. Deixar os filhos seguirem seus sonhos significaria afastá-los do lar, da vida simples e honesta que eles sempre tiveram. Mas mantê-los perto também parecia um erro. Sua alma confusa marchava em direções opostas. Ele se lembrou das palavras de sua mãe. Nossos sonhos são como sementes, devem ser plantados para florescer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Entretanto, a comunidade começou a questionar Joaquim. Como ele pode entender o que os filhos querem? Ele é surdo. O peso daquela desconfiança o atingiu como um soco. Ao olhar para Ana e Miguel, viu a combinação de esperança e insegurança, o desejo de fazer parte de um mundo que não parecia disponível para eles. E assim, em uma reunião em um armazém, a ideia de luta nasceu. Joaquim se uniu a outros pais que passavam pelo mesmo dilema e juntos decidiram que eles não seriam silenciados. O clímax dessa jornada estava prestes a acontecer. A praça da cidade seria o cenário do confronto. Joaquim, com o coração pulsando forte, preparou-se para mostrar a todos que a surdez é apenas uma parte de quem ele é, mas não define sua capacidade de amar e cuidar. Enquanto caminhava para o centro da praça, lembrava-se das sementeiras que cultivou e de como cada planta precisa de um pouco de sol. Ele lembrava que, assim como as flores, seus filhos eram frágeis e, ao mesmo tempo, poderosos. Agora Joaquim estava prestes a erguer as mãos, preencher o vazio de palavras com sinais, transmitir ao seu povo que a comunicação vai muito além do som. Ele se posicionou, os olhares se voltaram para ele, e uma onda de silêncio ensaiado preenchia o espaço. O que ele diria poderia mudar seu destino e o de suas crianças. A respiração parou, e em meio ao silêncio o futuro aguardava. A espera pela resposta se tornava uma questão não apenas dele, mas de toda a comunidade. Conseguirá Joaquim quebrar as barreiras do preconceito e proporcionar aos filhos a chance que eles tanto merecem? O sol começava a se pôr, banhando a praça em um tom dourado que parecia prometer novos começos. Joaquim parou diante da multidão, que o observava com uma mistura de curiosidade e expectativa. Ele podia sentir a pressão nos ombros, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Os olhares fixos nas suas mãos inteiras, esperando por um sinal que poderia ecoar mais do que 1000 palavras faladas. Ele lançou um olhar carinhoso para Ana e Miguel, que estavam na primeira fila, seus rostos ansiosos transbordando esperança. Estou lutando por vocês, pensou. Fechou os olhos por um breve momento, buscando coragem em suas lembranças. O cheiro do café fresco, a risada infectante de seus filhos, a força das raízes que sempre buscou cultivar. Com um movimento firme, as mãos de Joaquim começaram a dançar no ar, dando forma a uma linguagem que transcendia barreiras. Meus filhos não são apenas sonhos, eles são a força que nos une. As suas mãos se moviam com paixão. Ele esboçou palavras de amor.
de um futuro em que a surdez não seria uma limitação, mas uma maneira única de compreender o mundo. Com cada gesto, cada sinal, ele desafiava a visão estreita de seus vizinhos. As expressões endurecidas começaram a amolecer. Olhares duvidosos se tornaram atentos, como se os habitantes de São Pedro dos Campos começassem a ver além da superfície. A respiração na praça se tornava mais intensa, uma sinfonia silenciosa de expectativa. Joaquim enfatizava a importância da diversidade, de como a comunidade sempre foi rica em vozes diferentes. Não podemos permitir que o medo dite nossas ações. A verdadeira força está em acolher as diferenças. Ao ouvir isso, murmúrios começaram a ecoar entre os presentes. Alguns começaram a acenar levemente, como se uma nova compreensão estivesse se formando. Diante da transformação na expressão dos rostos, o coração de Joaquim pulsava mais rápido. Ele viu lágrimas nos olhos de algumas mães e um sorriso tímido surgir no rosto de um dos pais que, até então, se mostrava cético. A mensagem tinha chegado. Naquele momento, bem naquele crepúsculo, a conexão começou a fluir. A barreira invisível que separava as vozes se tornava mais fina e vulnerável. Mas no fundo da sua alma, Joaquim ainda sentia a sombra da dúvida. E se isso não fosse suficiente? E se a resistência ainda persistisse? O desejo de proteger seus filhos e garantir um futuro melhor pesava em sua mente como uma névoa densa. Um grito interior se formava. O que mais eu posso fazer? Quando encerrava a palestra, uma jovem da multidão ergueu a mão com firmeza. Ela era professora da escola e, com uma voz carinhosa, disse: Joaquim, eu quero ajudar. O brilho nos olhos dela era contagioso e ele viu mais uma vez a esperança renascendo, não apenas para Ana e Miguel, mas para toda a comunidade. A praça aplaudiu, mas o coração de Joaquim estava em outro lugar, em um futuro incerto, onde o real confronto ainda estava por vir. E assim, ele se perguntava, seria possível desmantelar todas as barreiras? Enquanto a noite caía, iluminada pelas estrelas que começavam a brilhar, uma nova luta se formava. O que eles enfrentariam a seguir? Seriam apenas gestos e palavras suficientes para moldar a visão de uma comunidade inteira. A esperança ardia, mas o caminho à frente estava cheio de mistérios. O que será que os aguardava? A brisa fresca da noite envolveu a praça, agora iluminada por lampiões que lançavam um brilho suave. Joaquim sentiu a adrenalina esvanecendo e, em seu lugar, a confiança começava a permeá-lo. A jovem professora, chamada Clara, estava ao seu lado, animada. Podemos planejar atividades, trazer mais pessoas para aprender e entender, dizia com entusiasmo. Joaquim não conseguia conter um sorriso ao ver sua determinação. A cada passo que davam, Joaquim se lembrou de como a luta pela inclusão começava a abrir avenidas inexploradas na pequena comunidade. Olhando em seus olhos, ele viu não só uma colega, mas uma aliada. Eles passaram a discutir ideias para um evento na escola, em que todos poderiam participar. Pais, alunos e, claro, os idosos da cidade, que precisavam ser convencidos a abrir os corações. As conversas se espalharam como rastro de pólvora. Na semana seguinte, Clara organizou uma reunião na escola. Joaquim percebeu que o número de participantes superou suas expectativas. A sala estava cheia. Com o rosto iluminado pela expectativa, ele se preparou para mais um momento de se abrir para a comunidade. Hoje, queremos que cada um de vocês sinta a força que a diferença pode trazer. Iniciou usando a linguagem de sinais para treinar as expressões. Muitos da plateia observavam com um misto de curiosidade e desconforto. Sherlock, um dos moradores mais respeitados da cidade, era um dos céticos. Ele sempre defendia que a surdez era antes uma desvantagem. Seremos então todos mudos? Questionava com uma expressão de incredulidade. Joaquim sentiu o peito apertar. Como ele poderia fazer Sherlock entender o valor de cada voz única? Com a voz firme, mas cheia de emoção, falou sobre o que a surdez significava para ele e seus filhos. A vida pode ser feita de silêncios significativos. Ana e Miguel têm algo a me contar que vai além das palavras. Ele fez uma pausa. Todos nós temos. Um murmurinho ecoou na sala, refletindo a surpresa de muitos. Logo, Clara apresentou uma proposta. Vamos organizar atividades de troca de experiências. Podemos ter dias de intercâmbio entre surdos e ouvintes para que cada um possa ver o valor do outro.
Os olhos de Joaquim brilhavam. Era um movimento genuíno que poderia transformar a ideia de surdez na cidade. A ideia fazia o coração pulsar mais forte, mas Joaquim também via as expressões endurecidas de alguns. A resistência ainda pairava no ar. Uma das mães levantou a mão. E se não for aceito? E se isso não funcionar? Joaquim respirou fundo. Essa incerteza não era nova para ele. Mudar significa confrontar nossos medos. Se não tentarmos, nunca saberemos o que realmente somos capazes de fazer. A conversa continuou, cheia de ideias e sugestões, mas o espírito do medo ainda era palpável. Quando a reunião chegou ao fim, Joaquim olhou para Clara. Ela sorriu para ele, cheia de esperança. O peso que ele sentia nas costas parecia um pouco mais leve. No entanto, no fundo, a inquietação persistia. Vamos nos encontrar mais vezes para planejar tudo, anunciou ele, sentindo a conexão crescendo em suas palavras. Mas uma nova preocupação tomou conta de sua mente. E se o apoio da comunidade não durasse? A dúvida nunca ia embora. Enquanto se dispersavam, Joaquim percebeu que o caminho era longo e repleto de obstáculos. Ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Será que a luta pelo respeito e pela inclusão era apenas o começo de um desafio muito maior? O que mais a comunidade ia descobrir sobre si mesma quando se deparasse com a resistência de alguns? A luz do dia despontava timidamente, deixando um rastro dourado sobre a cidade. Joaquim acordou com um misto de esperança e apreensão. As ideias que surgiram na reunião ecoavam em sua mente, mas o desafio de fazer tudo isso acontecer ainda o assustava. Ao mirar a janela, ele pode ver Clara caminhando em direção à escola. Ela sempre tinha uma energia vibrante e, a cada dia, sua determinação crescia. Joaquim se lembrou do olhar iluminado da professora, e isso o motivou a enfrentar o dia. Na escola, o clima estava tenso. Os alunos refletiam a inquietação que permeava a comunidade. Clara começou o dia com um entusiasmo contagiante, chamando todos para se reunirem no pátio e apresentarem ideias. Joaquim se juntou a ela, e novamente as vozes se misturavam. Alguns riam, outros hesitavam. As interações eram como um jogo, uma nova forma de se relacionar, mesmo aqueles que pareciam indiferentes. O aviso da primeira atividade de intercâmbio foi dado, um dia de visita ao lar de idosos, onde eles poderiam se conhecer e compartilhar histórias. A princípio, a ideia pareceu otimista demais para alguns. Mais uma vez, a resistência pairava no ar. E Sherlock, o cético, não pôde deixar de interromper. Por que deveria me preocupar com isso? Essa é uma forma de perder tempo, disparou cruzando os braços. Aquele desafio, no entanto, impulsionou Joaquim a se manifestar. Você se lembra do seu avô? Ele sempre dizia que as palavras têm poder, mas o silêncio tem seu espaço. Precisamos criar pontes, não muros. O silêncio que se seguiu foi profundo. Cada um ali começou a ponderar sobre suas próprias experiências e relacionamentos. Um a um, os olhares mudaram. Talvez a resistência fosse só uma camada de medo a ser quebrada. O dia da atividade chegou e o pátio estava ornamentado com balões e cartazes feitos pelos alunos. Joaquim e Clara estavam ansiosos, mas tentavam ocultar a ansiedade. A chegada dos idosos foi um momento de emoção palpável. Quando os mais novos avistaram os mais velhos, tudo parecia mágico. Era como se dois mundos se conectassem. Durante uma roda de conversa, Clara fez uma pergunta simples. Para vocês, o que é a comunicação? Uma senhora idosa, com olhos brilhantes, respondeu: é o amor que colocamos em cada palavra. Todos sentiram o peso daquela afirmação. Os jovens começaram a se esforçar para entender o mundo dos idosos. Joaquim notou como os sorrisos surgiam, como as mãos se entrelaçavam na troca de histórias. Os momentos de aprendizado e descortinamento foram se sucedendo, e algo começou a mudar naquela pequena cidade. O silêncio não era mais um obstáculo, mas uma forma de expressão rica. No entanto, no fundo de sua mente, Joaquim percebia que a resistência ainda existia. A transformação quase mágica que estava surgindo também traria novos desafios. Ele se perguntava qual seria a reação de todos aqueles que ainda guardavam opiniões negativas. Daqui a uma semana, organizaremos um encontro maior, proclamou Clara. Essa ideia foi recebida com aplausos, mas também com olhares de desconfiança. Joaquim respirou fundo.
O caminho para a aceitação não seria fácil e novas barreiras seriam testadas. Mais tarde, ao caminhar para casa, Joaquim se sentiu apreensivo. Ele precisava encontrar um jeito de convencer os céticos, mas como lidar com mentes fechadas? Sua mente fervilhava com perguntas e a sensação de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O que poderia acontecer quando Sherlock e os outros decidissem agir contra essa mudança? A batalha pela inclusão estava apenas começando e a tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. A semana passou em um turbilhão entre expectativas e ansiedades. Enquanto os preparativos para o encontro se intensificavam, Joaquim se via cercado por olhares atentos e perguntas inquietantes. As conversas que antes eram restritas ao grupo dos mais próximos agora floresciam em debates mais abertos. Mas por trás da animação havia um fundo de preocupação. O medo do desconhecido assombrava a mente dos alunos, especialmente dos mais céticos. Na última reunião antes do grande encontro, o clima era carregado. Clara, sempre otimista, tentava animar a todos. Gente, viramos uma equipe, juntos somos mais fortes. Mas em meio a aplausos tímidos e alguns sorrisos nervosos, Joaquim sentiu a falta de apoio de muitos. Sherlock estava sentado no canto, a expressão fechada, como se estivesse preparando um discurso afiado. Não tenho certeza se isso vai funcionar, disse Sherlock, quebrando o clima leve ao expor suas dúvidas com um olhar desdenhoso. O que vocês acham que vão conseguir conversando com pessoas que estão fora da nossa realidade? Esse papo de inclusão é só um sonho maluco. Os murmúrios de descontentamento começaram a circular entre os alunos. Joaquim trincou os dentes. Ele sabia que a resistência não viria fácil. Nesse momento, decidiu que era hora de agir. Ei, todos vocês! Vamos lembrar do que aprendemos na visita ao lar de idosos. Cada história que ouvimos importa, e só teremos a chance de ouvir se estivermos dispostos a quebrar nossas barreiras. As palavras ecoaram como um chamado, e por um brevíssimo instante, Joaquim viu uma faísca de compreensão nos olhos de alguns. Mas a oportunidade foi logo abafada por um riso sarcástico de Sherlock, que se levantou. E se eu não quiser ouvir, posso me recusar a isso. O silêncio que se seguiu foi quase opressivo. Todos trocavam olhares, inseguros. Joaquim sentiu uma onda de frustração. Como ele poderia fazer Sherlock entender que a mudança começava com a disposição de ouvir, de se abrir? Os jovens estavam divididos, e a luta insensata de um contra o outro estava prestes a explodir em um conflito que poderiam evitar. No dia do encontro, um frio na barriga tomou conta de Joaquim. O salão estava decorado com as criações dos alunos. O ambiente parecia pulsar com uma energia nova, mas a tensão ainda pairava. Ele viu Sherlock conversando baixinho com um grupo de alunos, o que aumentou sua apreensão. O que ele estaria tramando? Quando o evento começou, Clara pegou o microfone com um brilho nos olhos. Hoje é um dia para aprendermos, para nos conectarmos, disse, e a sala vibrou de empolgação. Joaquim sorriu, mas seu olhar se desviou rapidamente para Sherlock, que observava com um semblante desdenhoso. Aquele era um desafio. Mas a real transformação aconteceria durante os depoimentos dos idosos, que agora sentavam-se na frente, prontos para compartilhar sua sabedoria. Joaquim sabia que aquele era o momento que poderia mudar tudo. Meus amigos, começara uma das idosas com um sorriso caloroso. Ouvimos muito na vida, mas também precisamos falar. Ao partilhar, somos parte de um todo, um quebra-cabeça lindo. Ao ouvir sua voz suave, Joaquim sentiu que estava diante de algo maior. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que precisava preparar todos para o que estava por vir. A atmosfera no salão era eletrizante, mas ele não sabia se alguém estava realmente ouvindo. Ou se, lá no fundo, alguém estava apenas esperando o momento de dizer que tudo aquilo era um erro. Alguma coisa dentro dele agitou-se ao pensar que aquele não seria o fim. O que aconteceria se Sherlock se descobrisse contra-atacando, usando o que quer que estivesse planejando? A batalha por aceitação e inclusão estava verdadeiramente prestes a começar. Os olhares estavam voltados para a frente,
e Joaquim respirou fundo. Afinal, quais seriam as consequências quando se abrissem as portas do confronto? As vidas daquele grupo estavam prestes a se entrelaçar como nunca antes. Quando a idosa terminou sua fala, o salão ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Os alunos estavam paralisados, absorvendo não só as palavras, mas também a emoção que pairava no ar. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Ali estava a oportunidade de tocar os corações e mentes de todos. Uma chance de mudar o foco daquelas interações, de transformar dúvidas em conexões. Mas, quando ele olhou para Sherlock novamente, o que viu o deixou gelado. O jovem estava com um olhar desafiador, claramente preparando um ataque. Joaquim sabia que a batalha do ceticismo dele era apenas o começo. E enquanto os idosos continuavam a compartilhar histórias tocantes sobre suas vidas, muito além das limitações físicas, Sherlock se levantou e caminhou em direção ao microfone, interrompendo a apresentação. "Essa é uma palhaçada!" ele exclamou, a voz reverberando pela sala. "Essas histórias são apenas uma forma de manipulação emocional. Falar da dor dos outros não irá resolver nossos problemas. E a verdade é que muitos de vocês não querem ouvir. Não quero ouvir." Ele olhou para os colegas, desafiando-os a se juntarem a ele no desprezo. Um murmurinho de descontentamento correu pela sala, mas também viu alguns alunos olhando para Joaquim em busca de liderança. A tensão aumentou e o ar se tornou pesado. Era como se todo o progresso que haviam feito nas reuniões anteriores estivesse se desintegrando em um instante. "Sherlock, espera aí!" Joaquim gritou, o coração batendo forte no peito. Ele não podia deixar que a situação saísse do controle. Não se trata apenas de ouvir, é sobre entendimento e empatia. Precisamos aprender a olhar além das diferenças. As palavras de Joaquim ecoaram, mas não foram suficientes para silenciar o grupo que se dividia entre apoiar Sherlock ou ficar do lado de Joaquim. O que eles não viam era que a conversa precisava seguir um outro caminho, mas o desafio estava lançado. Joaquim sentiu que a luta seria muito mais do que ele esperava. Clara tentou intervir. "Vamos ouvir o que todos têm a dizer. Isso é uma conversa, não uma competição." Mas Sherlock só riu. "Essa é a questão. Não há conversa quando um lado só fala e o outro não quer ouvir. Onde está a justiça nisso?" Joaquim respirou fundo, segurando um discurso de raiva. Ele se lembrou do que os idosos haviam falado sobre as diferentes formas de comunicação e o quanto a escuta ativa era importante. Ele se voltou para a plateia. "Escutem, o que cada um de nós chama de realidade é apenas uma das muitas perspectivas. Se não estamos dispostos a entender, nunca seremos verdadeiramente unidos." As palavras dele provocaram murmúrios. Ele quase pôde ver a luta interna de alguns, a vontade de abrir os olhos, mas o medo o segurava. O embate estava mais forte do que nunca. De repente, uma voz frágil, mas poderosa, quebrou a tensão. Era uma das idosas, que havia escutado tudo. "Vamos dar uma chance aos nossos jovens, por favor." Ela se levantou, seus olhos brilhando com determinação. "A mudança não vem da guerra, mas da compaixão. Ouvir pode doer, mas é assim que crescemos." A sala ficou em silêncio e Joaquim sentiu uma onda de esperança. O que aconteceria em seguida? E se a fala da idosa não fosse suficiente para desarmar Sherlock? O tempo estava se esgotando e as emoções estavam à flor da pele. Todos os olhares se voltaram para Joaquim, esperando por uma liderança definitiva. Mas, como responder à pressão de Sherlock e à necessidade de promover a escuta e o entendimento? Aquele momento poderia se tornar uma virada ou um divisor de águas. Joaquim sentiu que tudo dependia dele. Ele respirou fundo novamente, pronto para se expor e traçar um caminho novo. Afinal, o que poderiam descobrir juntos ao ouvir as histórias que por tanto tempo foram silenciadas? Joaquim sentiu seu coração pulsar com força, o peso da expectativa dos alunos e dos idosos pressionando seus ombros. Ele sabia que tinha que agir, mas como poderia mudar o curso daquela conversa tão acalorada? O olhar de Sherlock ainda o desafiava, envolto em uma confiança que parecia transbordar da própria sala. "Olha, eu entendo sua frustração, Sherlock." Joaquim começou, tentando ajustar o tom da conversa. "Mas talvez você não esteja percebendo o poder dessas histórias. Cada relato aqui é uma lição de vida. Não é só emoção vazia, é sobre superação e conexão."
Sherlock inclinou a cabeça, o desprezo ainda evidente. A sala estava dividida, algumas pessoas aninhadas em suas cadeiras, outras inclinadas para a frente, famintas por um desfecho. O ambiente estava carregado de eletricidade, um convite ao caos ou à compreensão. Antes que Joaquim pudesse continuar, a idosa que havia falado antes deu um passo à frente. A fragilidade de seu corpo contrastava com a força de suas palavras. Quando eu era jovem, não tinha um lugar para contar minha história. Aprendi a me calar, a me esconder. Mas o que descobri é que todos precisam de alguém que os ouça. Não é só sobre nós, mas sobre como nos unimos. As palavras da idosa reverberaram. Joaquim percebeu que alguns dos colegas de Sherlock pareciam mais abertos agora, as expressões suavizando. A esperança começava a florescer como um botão prestes a se abrir. E se essa conexão é algo que podemos construir juntos? Joaquim propôs, agora com um novo entusiasmo dançando na voz. Se formos capazes de ouvir os mais velhos, poderíamos aprender a respeitar as diferenças que nos tornam únicos. Vamos dar uma chance para que nossas vozes se entrelacem. A tensão ainda estava presente, mas Joaquim viu um pequeno grupo perto do fundo, sussurrando entre si. Clara estava com os olhos brilhando e um leve sorriso se formava em seu rosto. Ele sabia que era o momento certo para um novo golpe. Sherlock, disse ele quase num sussurro. Você se lembra da primeira vez que alguém realmente ouviu você? Que diferença fez na sua vida? A pergunta pairou no ar. Uma ponte sutil que poderia conduzi-lo para outra reflexão. Com uma expressão confusa, Sherlock hesitou. Ele parecia ter levado um soco de realidade, mesmo que ainda estivesse preso em suas crenças. Joaquim sentiu que a empatia estava lentamente se infiltrando nesse espaço desafiador. O silêncio foi rompido por um murmúrio. Alguém mencionou o nome do avô de Sherlock, um homem que havia enfrentado muitos desafios em sua vida, e esse eco fez com que o jovem ficasse pensativo. Percebendo a nova vulnerabilidade de Sherlock, Joaquim seguiu em frente. Ninguém precisa abrir mão do que sente ou pensa. Mas que tal se começássemos a ouvir, a dar espaço para que nossos sentimentos se misturem um no outro? Seremos mais fortes se fizermos isso juntos. As palavras de Joaquim estavam ganhando vida, gestando a possibilidade de um verdadeiro diálogo na sala. Enquanto ele falava, a tensão começava a ceder, um lampejo de solidariedade se formando. Mas Sherlock, ainda em dúvida, olhou para os amigos. Posso até considerar. Mas e se tudo isso for apenas um jogo de palavras? Nesse momento, a idosa interrompeu novamente, com firmeza na voz. As palavras têm um poder que não podemos ignorar. Elas podem transformar desespero em esperança e solidão em união. Joaquim respirou fundo, a atmosfera pulsando com emoção. E se começássemos a transformação agora mesmo? Que tal escutarmos a história de alguém aqui? O que acham? O convite ecoou pelo salão, mas antes que pudessem responder, a tensão retornou, como um trovão distante prestes a estourar em uma tempestade. Ele precisava de um empurrão, mas qual história poderia arrebatar a atenção? Os olhos da sala estavam fixos nele, esperando uma resposta. Seria só o começo, ou a cólera de Sherlock alimentaria a divisão? O tempo estava escasso, e a escolha do próximo passo poderia mudar tudo. Joaquim sentiu uma onda de nervosismo inundar seu corpo, mas ao mesmo tempo, uma determinação crescente. Ele dava passos lentos, observando o rosto de cada um dos presentes. A sala estava em suspense, como uma corda prestes a se arrebentar. Vamos lá, alguém deve ter uma história que pode mudar tudo aqui, ele disse, a voz vibrando com um mix de impaciência e esperança. O que ele queria era criar um momento mágico, um instante em que tudo pudesse se transformar. Foi então que um sorriso tímido apareceu no rosto de Vicente, um homem de cabelos brancos e mãos marcadas pela vida. Ele estava sentado no fundo da sala, quase invisível entre os espectadores, mas seus olhos brilhavam como se uma chama tivesse sido acesa dentro dele. Joaquim não precisou de palavras para saber que Vicente tinha algo a compartilhar. Queremos ouvir você, Vicente, incentivou Joaquim, fazendo um gesto para que ele se aproximasse. A sala fez silêncio, um clima de expectativa estável ao redor deles. Vicente hesitou por um momento.
mas depois, como que empurrado por uma força interna, levantou-se e caminhou até o centro. Seu corpo tremia, mas havia uma luz em seus olhos que não podia ser ignorada. Eu venho de uma montanha, onde a vida é simples e o silêncio é profundo, começou ele, a voz carregada de vivência. Na minha juventude, eu perdi a audição. Para mim, o mundo era um lugar cheio de vozes, mas eu não conseguia ouvir. E nesse silêncio, encontrei as histórias mais poderosas. Joaquim e todos na sala se inclinaram para ouvir, como se Vicente fosse um sábio compartilhando segredos. Ele continuou. Aprendi a ouvir através das vibrações, através do movimento. A dor da surdez me ensinou o valor de cada gesto, de cada olhar. Usei minha realidade para conectar-me com as histórias que me rodeavam. As palavras de Vicente eram como uma melodia suave, e até Sherlock, ainda cético, não pôde deixar de se sentir tocado. Eu vivia com os mais velhos, e eles me contaram sobre seus medos e alegrias. As histórias me ensinaram a sonhar e a acreditar que cada um de nós possui um lugar neste mundo. No rosto de Joaquim, uma mistura de admiração e gratidão dançava. O que Vicente dizia não era apenas inspirador, estava começando a mudar a perspectiva daquela sala. As pessoas começaram a sorrir, os olhares de desconfiança foram se diluindo como a névoa ao amanhecer. Sherlock ainda parecia apegado a seu orgulho, mas alguma coisa começou a mudar. Ele observava atentamente, como se estivesse reconsiderando suas crenças. Joaquim dartou um olhar rápido para ele, com a esperança de que a transformação pudesse surgir até mesmo no coração do jovem. Vicente, sua história me inspira, Joaquim disse, aproveitando o momento. Ela nos mostra que a conexão pode ir além da palavra falada. Podemos nos encontrar na verdade de nossas experiências. Podemos nos ouvir através de nossas emoções. Nesse instante, alguém na sala sussurrou. E se cada um de nós compartilhasse uma história? O convite estava no ar, pulsando com novas possibilidades. Joaquim sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. Uma corrente de histórias começava a emergir, cada uma podendo criar novos laços, e cada relato poderia ser uma peça fundamental na construção de algo significativo. Mas antes que pudesse falar novamente, Sherlock tomou a palavra. E se eu não gostar da história que alguém for contar? E se essa conexão não for o que esperamos? Seu tom desafiador ainda estava presente, mas havia uma fragilidade que Joaquim não conseguira ignorar. Joaquim sentiu uma nova onda de emoção. Era mais do que uma pergunta. Era um chamado para uma reflexão genuína, que poderia ser o primeiro passo para uma verdadeira transformação. E aí estava o gancho que animava todo o ambiente. E se... Joaquim começou, a voz subindo em uma mistura de insegurança e esperança. E se você mesmo contar a sua história, Sherlock? Todos os olhares se voltaram para ele. O desafio estava lançado. Sherlock, em pé, parecia ter sido atingido por uma onda de perplexidade. Seu olhar vacilou entre Joaquim e os demais presentes, que esperavam ansiosos. Ele nunca havia se visto na posição de vulnerabilidade, e a ideia de expor sua história, seus medos e frustrações, era como pular de um penhasco, sem saber se haveria água embaixo. Por que eu deveria contar minha história? Disse ele, sua voz agora um pouco mais baixa, quase desarmada. O que ela pode acrescentar ao que já foi dito aqui? A sala ficou em silêncio novamente, como se todos aguardassem um sinal. Joaquim deu um passo à frente, com a mão no coração. Porque todos temos uma história, Sherlock. Às vezes, as histórias que não queremos contar são as que podem nos libertar. O que você precisa entender é que cada um de nós carrega um pedaço do outro, e isso pode nos unir. Ouvindo Joaquim, Vicente acenou para Sherlock. Ninguém precisa ser perfeito para contar sua história. Como eu, muitos de nós temos feridas. Elas não tornam o que dizemos menos valioso. Na verdade, podem fazer a conexão ainda mais poderosa. Sherlock observou Vicente com um olhar intrigado. A sabedoria que emanava daquele homem com cabelos brancos e olhos penetrantes parecia criar uma ponte invisível no ar. Um pequeno arrepio percorreu sua espinha. E se ele realmente pudesse abrir seu coração? E se as histórias que guardava há tanto tempo fossem mais do que simples recordações, mas sim a chave para algo novo e inesperado? Os murmúrios da plateia começaram a circular como uma brisa leve, encorajadora. Sônia, uma mulher no canto, levantou-se e disse: Sherlock,
Eu também tinha medo de falar, mas quando finalmente o fiz, senti que um peso imenso saiu dos meus ombros. A conexão que ganhei foi libertadora. Inspirada pelos relatos que já estavam tomando forma, uma atmosfera de solidariedade se espalhou. A tensão que antes pairava na sala, agora se dissolvia, dando lugar a um espaço seguro para a vulnerabilidade. Sherlock olhou ao redor e viu sorrisos, olhares encorajadores. Era como se cada um estivesse lhe dizendo: "Estamos aqui, você não está sozinho." Um impulso intenso começou a tomar conta dele. A hesitação ainda pairava, mas sua voz começou a emergir como um eco distante, timidamente quebrando o silêncio. "Olhem, minha história não é nada especial. Eu cresci na cidade e só sempre me senti um pouco fora de lugar, sabe? Eu via as pessoas compartilhando suas alegrias e conquistas e me perguntava se algum dia teria algo que valesse a pena contar." Joaquim fez um gesto discreto, encorajando-o a continuar. Sherlock respirou fundo e, em instantes, suas palavras começaram a sair, cada uma carregada de um fragmento de dor e confusão que ele carregara por tanto tempo. As histórias de um garoto que não se sentia suficiente, que via os amigos se afastando e não entendia por quê. Os olhares na sala se tornaram ainda mais intensos. A conexão estava se formando, e embora Sherlock ainda tivesse dúvidas, um calor inesperado começava a brotar dentro dele. Conectar-se seria possível? A fragilidade que havia temido tanto parecia se transformar em uma força, um convite à autenticidade. E então, no auge de sua fala, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar interrompeu. Era Lúcia, sua irmã, que até então permanecia em silêncio. "Acho que você não é o único que se sente assim, Sherlock. Eu também tenho coisas que quero contar. Se você der o primeiro passo, talvez eu consiga também." Sherlock congelou, processando a ideia de que ela estava disposta a abrir-se. A ideia de uma conexão real, tal como Vicente e Joaquim haviam descrito, insinuava-se. Afinal, quem saberia a história dela? E como ela poderia reconfigurar a narrativa que ele havia tecido em torno de si mesmo? A sala fervia, e um cenário de possibilidades começava a se desenhar. Poderia a vulnerabilidade conjunta resgatar não apenas suas histórias individuais, mas também a força coletiva que todos tanto no fundo desejavam descobrir? E assim, com um leve tremor na voz, Sherlock olhou para o centro da sala e disse: "Então vamos, Lúcia. Que tal contarmos juntos?" Os olhares se uniram novamente, agora carregando um peso de expectativa, como histórias que ansiavam para serem reveladas. Quem seria o próximo a se despir de suas incertezas e compartilhar sua verdade? Enquanto Sherlock e Lúcia se preparavam para contar suas histórias, uma onda de ansiedade e esperança tomou conta do salão. Joaquim sentiu que aquele momento estava mudando tudo. Agora, todos poderiam entender a força que existia na vulnerabilidade e na partilha. Ele sabia que a transformação estava ao alcance. "Isso mesmo, vamos lá!" Joaquim incentivou, o coração batendo forte em seu peito. A sala estava cheia de energia, cada pessoa esperando por uma nova revelação. O silêncio agora não era mais um peso, mas um convite à escuta. Lúcia fez uma pausa, respirando fundo. Crescer ao lado do Sherlock não foi fácil. Desde pequenos, ele sempre foi tão crítico, tão duro consigo mesmo. E eu sempre quis protegê-lo. Na verdade, também carregava medos, mas nunca tive coragem de dizer. Ver meu irmão se afastar de amigos e momentos de alegria era doloroso. É como se eu tivesse perdido uma parte de mim. O ar ficou mais leve, e Joaquim viu rostos se iluminarem com compreensão. Havia algo poderoso na sinceridade que permeava as palavras de Lúcia. Sherlock olhou para ela, uma mistura de gratidão e tristeza. "Eu não sabia que você se sentia assim. Eu só pensava em mim e nas minhas frustrações. Para mim, era mais fácil ser cético, mais fácil ignorar do que enfrentar meus medos." Lúcia assentiu. "Acho que é isso que todos nós fazemos. Criamos muros para nos proteger, mas o que realmente precisamos é de conexão, de ouvir e ser ouvido." Sua voz, agora firme, ecoou na sala, e João, um aluno sentado na frente, levantou a mão. "Posso contar a minha história também?" Ele pediu, os olhos brilhando. "Meus pais se separaram quando eu era pequeno, e eu sempre achei que eu era a razão. Nunca tive coragem de falar sobre isso, mas sinto que é hora. Eu só queria que eles ficassem juntos, e em vez disso, me fechei." As palavras de João agitaram o ar, e as cabeças começaram a se inclinar na sua direção, transparecendo uma empatia genuína.
Joaquim sorriu, sentindo que aquele era o ponto de inflexão que tanto esperava. Cada momento de vulnerabilidade era um laço que se formava, uma rede invisível de apoio. Mais alunos começaram a se animar e as vozes ficaram entrelaçadas em um cântico de histórias. Clara, impressionada, incentivou a todos. Continuem, podemos ouvir vocês. Esta é a nossa hora de sermos verdadeiros. A história de João criou um efeito dominó. Um a um, os alunos contaram seus medos, suas inseguranças e também suas vitórias. Amizades se formaram ainda mais fortes. A resistência foi caindo como folhas secas ao vento de uma nova brisa. Joaquim sentiu lágrimas nos olhos. Era um milagre silencioso. Cada um se sentia visto e ouvido. E então Oliveira, um dos homens mais respeitados da cidade, se levantou. Eu sempre escondi a minha história, mas hoje vejo que ela pode ajudar. Ao longo da nossa vida, alguns de nós carregamos fardos, e para mim foi a insegurança sobre quem eu era. Nunca falei porque pensei que não importava, mas aqui, agora, eu quero compartilhar, porque aprendi que a vulnerabilidade nos faz humanos. O peso que estava no peito de Joaquim foi se desfazendo em frações de luz. Não era a luta pela surdez que importava mais, era a luta pela empatia e compreensão, que era comum a todos. Conforme cada história era revelada, o sol que se punha por trás das janelas do salão pareciam refletir a nova luz que estava se formando na comunidade de São Pedro dos Campos. A conversa evoluiu para um chamado à ação, um desejo de transformação que não era mais apenas sobre surdez, mas sobre a aceitação de todos. Ouvindo cada história e conexão, Joaquim percebeu que a transformação estava em curso. Era preciso cultivar um novo terreno, fertilizado por respeito e amor. Ele olhou para Clara e viu que seu sorriso tinha a força do futuro. O que acontece aqui hoje não pode parar. Precisamos de um espaço contínuo para compartilhar histórias. Que tal formarmos um grupo de apoio, onde todos possam se sentir à vontade para se abrir e se conectar? Propôs Joaquim, a esperança ardendo como nunca. Os aplausos ecoaram e muitos assinaram um compromisso de continuarem juntos nessa jornada. As promessas de empatia começaram a dançar no ar, e as conversas que antes eram tão difíceis agora se convertiam em sorrisos de alegria. Naquele instante, Joaquim viu seus filhos, Ana e Miguel, observando com atenção. Ele percebeu que cada passo naquela jornada de inclusão e aceitação não era apenas por ele, mas por eles e por todos os que carregavam histórias não contadas. O coração se preenchia de orgulho, alívio e uma profunda paz. Sim, a luta tinha começado, mas tinha se tornado algo muito maior do que ele poderia imaginar. E ao final, enquanto todos comemoravam as novas conexões e a força que haviam descoberto juntos, Joaquim fez um gesto de gratidão a cada um ali presente. Ele sabia que a coragem deles poderia transformar vidas, e assim, em meio a histórias vividas e contadas, um novo futuro vibrante estava prestes a ser construído. E agora, se você sentiu a intensidade e a beleza dessa jornada, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que te tocarão de verdade. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem importante. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa conexão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer a diferença.